Paulo e Silas entraram em uma cidade chamada Filipos e ali começaram a anunciar as boas novas. Em certo momento, Paulo viu que uma pessoa estava completamente aprisionada, presa, amarrada. E o Espírito Santo de Deus deu sabedoria para Paulo. E Paulo pôde ver além do que os olhos humanos vê. E Paulo, pelo poder de Deus, liberou uma palavra sobre aquela pessoa que estava aprisionada, algemada, presa por um espírito. E aí houve o poder de Deus que liberta as vidas de pessoas que elas mesmas não têm condições nenhuma de si próprio se libertar daquela situação que a pessoa está há muito tempo. Eu queria convidar você a participar comigo de uma reflexão, uma passagem bíblica que mexe muito comigo e com certeza vai falar muito ao teu coração. Esta passagem bíblica, eu quero dar esse título. Eu quero colocar desta maneira: até quando o mal vai prevalecer contra a verdade? Até quando o mal pode prevalecer contra a verdade? Quero convidar você a compartilhar, a me acompanhar e compartilhar essa mensagem com outras pessoas, aquelas pessoas que você tem afinidade, aquelas pessoas que você conversa, aquelas pessoas que sempre estão ali junto com você. Pode estar distante, mas está muito próximo de você através de um aparelho de celular, aonde você pode mandar vídeos, mensagem, áudios. Eu convido você a anunciar esta palavra a estas pessoas e outras também, a qual Deus colocar no seu coração. Convido você a meditar comigo no livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no capítulo 16. Vou começar a ler do versículo 16 adiante, que diz assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. E por fim Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem em nossa cidade.
Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Amados, uma passagem muito maravilhosa. Paulo chegou a essa cidade e começou a anunciar o evangelho. E Paulo ia todos os dias para o templo para orar ao Senhor. Ali para poder anunciar o evangelho. O evangelho é as boas novas vindo de Deus ao coração dos homens por intermédio de Jesus Cristo. E havia naquela cidade uma moça a qual ela tinha um espírito que estava sobre ela e ela adivinhava o futuro daquelas pessoas naquela cidade. Todas as pessoas que o procuravam, ela adivinhava o futuro de cada pessoa. O que me chama a atenção, quando um homem de Deus, uma mulher que está em oração, ele ou ela consegue ver além das aparências. O Espírito Santo de Deus revelou para Paulo algo que estava oculto aos olhos daquela população que estava sobre aquela moça, um espírito de adivinhação. E aquela moça, quando Paulo e Silas iam para o templo orar, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso por muitos dias. E por fim Paulo se aborreceu com aquela situação que aquela mulher vivia. E virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito enganador saiu daquela moça. Algo tão maravilhoso aqui, que mostra que aonde o poder de Deus, aonde a verdade chega, o mal tem que sair. O mal não suporta a presença de Deus. Quando Deus chega em algum lugar para mudar a situação de uma cidade, de um bairro, de uma família, de uma pessoa. E esta jovem, por muito tempo, estava sendo usada, não somente por aqueles homens que ganhavam dinheiro por intermédio dela, porque ela tinha sobre si um espírito que não era de Deus, mas um espírito mau de adivinhação. Com certeza, Deus marcou aquele momento para que Paulo pudesse entender que era mais uma mulher, mais uma moça que estava ali aprisionada, escrava de um espírito que o levava a ela ao sofrimento e à escravidão. E Paulo deu ordem em nome do Senhor Jesus Cristo: sai dela, espírito. E aquele espírito foi embora, saiu daquela moça. Aí aconteceu o grande problema, um problemão, até aparentemente. Os donos daquela moça, quando viu que a moça não podia mais dar lucro a eles, pelo espírito que estava antes sobre ela, ela não podia mais fazer nenhum tipo de revelação a nenhum que o procurasse, prenderam Paulo e Silas. Levaram Paulo e Silas diante das autoridades em uma praça.
e dizia: estes homens estão ensinando algo que a nossa lei não permite. E Paulo e Silas foi jogado em uma prisão. E ali, por volta da meia-noite, houve um grande terremoto. E as portas dos cárceres, das celas, se abriram. E aquele homem que estava, aquele soldado que estava ali sobre a guarda de todos os presos que estava ali, quando ele viu aquele terremoto e as portas se abriram, aquele homem quis tirar sua própria vida, aquele soldado, querendo se precipitar sobre a espada dele. E Paulo gritou: homem, não faz isto, porque todos estamos aqui, ninguém saiu daqui. E nisso Deus salvou mais um homem que não conhecia a verdade, e não somente a ele, mas toda a família daquele carcereiro, daquele soldado. Amados, eu quero dizer, operando Deus, quem impedirá? Parece que nos dias de hoje o mal reina, né? E parece que o mal sobressai em todas as situações. O mal prevalece. O inimigo, ele age entre uma sociedade ou um lugar, até enquanto Deus não vem sobre aquele lugar para libertar pessoas, vidas. Eu digo para você, só há um Espírito verdadeiro, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quem pode abençoar e salvar um homem ou uma mulher? Somente Deus. Tirando de Deus, não sendo Deus, nós estamos realmente sendo enganados e andando no erro. Sendo enganado e andando no erro. E eu fiquei muito maravilhado de ver essa passagem bíblica. Que aquela mulher tinha uma aceitação, todo mundo olhava para ela, e quem não diz que as pessoas consideravam ela como algo vindo de Deus, porque aquela mulher, até então, quando Paulo e Silas não chegaram naquele lugar, e Deus usando Paulo para ordenar sobre a vida daquela mulher que aquele espírito saísse, então toda aquela cidade procurava esta jovem para adivinhar, para saber o dia da manhã deles o que seria. E com certeza muitas coisas aconteceram de acordo com aquela mulher falava no passado antes de ser liberta. Mas chegando o poder de Deus, aquele espírito saiu daquela jovem. E aquela jovem pôde realmente servir e saber quem é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. O Senhor, o Todo-Poderoso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus quer agir, Deus liberta o seu povo, dá liberdade para que o seu povo possa saber qual que é o caminho verdadeiro. E o caminho verdadeiro é este. Por intermédio de Jesus Cristo, nós podemos sim ir e servir e agradar o único Deus, o Deus verdadeiro. Então, essa passagem mexeu muito comigo. Deus usa homens e mulheres, pessoas, para que o poder deles seja manifestado sobre a vida de um, de outro ou de muitos, para que as pessoas sejam livres, libertas, para conhecer o verdadeiro e adorar o verdadeiro Deus. Que esta mensagem possa ficar no seu coração. E saiba de uma coisa: a mentira, o engano só vai prevalecer por um período, até que a verdade absoluta chega sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa. A verdade
é Deus. Deus liberta todos nós pelo seu poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde até a próxima, querendo Deus. Deus quer que nós tenhamos uma nova vida, uma vida com Ele, porque Deus é aquele que nos lava, nos limpa e nos liberta para a verdadeira adoração, que é só Ele que merece. Em nome de Jesus, fique com o Senhor e Deus te abençoe.